Um assunto que eu quero falar aqui hoje existe escolhido de Deus? Muitas pessoas questionam isso, se existe escolhido de Deus, como é possível existir pessoas escolhidas de Deus. Outras chegam a dizer que isso é impossível, que não existe. Mas o que diz as Escrituras? Isso é provado pela Escritura que existe escolhido de Deus ou que não? Mas é claro que existe pessoas que foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo para serem salvas por meio da encarnação de Deus, Cristo, o seu sacrifício, do próprio Deus em carne, pela graça, por meio da fé. Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, está aí, em João 15,16, Jesus Cristo diz: não me escolheste vós a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E o que mais? Vemos em Romanos 8:29 e tantas outras passagens maravilhosas das Escrituras comprovando que existe os escolhidos de Deus. Como Romanos 8:29, que fala: aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes, amoldados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro no genes, dos seus genes entre muitos irmãos. Então, as pessoas que Deus escolheu para a salvação, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 diz: depois de Paulo ter dito que muitos o Senhor enviou a operação do engano para que creiam na mentira, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele diz, aí no versículo 13 ele começa dizendo: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, por Deus tê-los escolhido desde o princípio para a salvação, por meio da santificação do Espírito e da fé na verdade. E o que é a fé na verdade? A fé no Evangelho, Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, a salvação é pela graça por meio da fé, a fé na verdade. O Evangelho, a palavra de Deus é a verdade, o Evangelho de Deus. A palavra de Deus é a verdade, o Evangelho de Deus, como Jesus orou dizendo, Deus quando estava em carne, em sua posição humana, ele orou dizendo: Cristo, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que muitos já têm ideia logo quando diz a palavra de Deus, pensa que é a Bíblia. Não, a Bíblia nem existia ali naquela época. Não tinha os livros que temos compressos da Bíblia, do Novo Testamento. Mas o que ele está falando que é a verdade, a palavra, é o Evangelho, como em Romanos capítulo 10, fala o seguinte, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Algumas versões dizem a palavra de Deus, mas é melhor traduzida a palavra de Cristo, que também daria no mesmo, que o Cristo é o próprio Deus. Mas Cristo, porque fala da encarnação de Deus, ouviu a palavra de que Deus se encarnou por nós, por nossos pecados, por sua morte. Então essa é a palavra da verdade, e é a verdade que santifica por meio da fé. Os escolhidos de Deus existem, como em Romanos 9, Paulo fala que isso, Deus ele cita a passagem de Faraó, de Deus falando no contexto do Faraó. Ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer, de quem eu quiser me compadecer. Assim, isso não depende de quem quer nem do que corre, mas de Deus usar livremente sua misericórdia, mas de Deus ter misericórdia. Então, você vai ver também ali, quando ele diz isso, ele diz: mas, portanto, ele a quem quer endurece, e a quem quer tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece. Tá, e os escolhidos de Deus, a salvação não vem de mim, não pode vir do homem. Se o homem pudesse escolher a Deus morto em seus pecados, escolher na sua vida carnal, poder escolher a Deus, Cristo não teria dito: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o homem é escravo do pecado, todos cometemos pecado, todos nós vivíamos na incredulidade, cometemos pecado. Então, no passado, éramos escravos do pecado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação é verdadeira, não é pela metade, mas a libertação é única. Então, ao se liberto do pecado, estamos agora livres para servir a Deus. Portanto, se alguém não nascer de novo, como ele disse, não pode ver o reino de Deus.
Primeiro o Senhor dá a vida no coração do homem e a pessoa passa a crer no Senhor, a escolher a Deus. Está aí os escolhidos de Deus. Se eu sou salvo hoje, é porque Deus me escolheu. Eu sou salvo hoje, graças a Deus, porque Deus me escolheu. Você é salvo hoje, depois de ter ouvido a palavra da verdade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso te escolheu. E é só isso, e é muito simples e fácil, prático de se entender.